Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas e hoje o vídeo tá em clima de romance. Isso porque recentemente foi comemorado o Dia dos Namorados. E para celebrar aqui no Rede Rafas, a gente vai relembrar no vídeo de hoje os triângulos amorosos que mais movimentaram as novelas. Não vamos falar dos melhores casais, nem daqueles casais que deram errado tanto nas novelas quanto nos bastidores, que inclusive já fizemos um vídeo sobre isso. Mas vamos relembrar daquele trio de protagonistas ou triângulo que mais movimentou as novelas, que dividiu o público e que teve até torcida organizada nas redes sociais. Então não sai daí que é após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. E antes de começar o vídeo, antes de vocês já entrar nas suas torcidas organizadas, vai aquele recado de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida, ver se o sininho está ativado em todos, para você não perder nada do que pintar aqui no Rede Rafas e no mundo das novelas. E eu aposto com vocês que quando eu falei que o vídeo de hoje seria sobre triângulos amorosos em novelas, esse trio aí apareceu de primeira na mente de vocês. Pois é, Elisa, Jonas e Arthur. Primeiro de tudo eu quero saber, vocês eram Jolisa ou vocês eram Arlisa lá em 2015 e 2016, quando Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez no horário das 7 da Globo? E por algum acaso a torcida de vocês mudou quando ela foi reprisada na pandemia no horário das 7? Pois é, eu acho que Elisa, Arthur e Jonas se tornou referência quando a gente fala de triângulo amoroso em novelas. Isso porque a reta final, os últimos capítulos da novela, o grande plot, a grande curiosidade do público no final de Totalmente Demais era saber de fato com quem a Elisa ia ficar. Se ela ia ficar com o Arthur ou se ela ia ficar com o Jonas. Arthur e Elisa. Elisa, eu te amo! Ou Jonatas e Elisa. Dá um beijo pra ver se vê o príncipe. Qual o destino da história de amor que mexeu com o Brasil? Ambos tinham uma grande torcida do público e também ambos tinham grandes motivos para se concretizarem no final da novela. Acabou que a Elisa acabou ficando com o Jonas, que particularmente eu fazia parte da torcida Jolisa, eu queria muito que ela ficasse com o Jonas, se concretizou. A nossa vendedora de rosas ficou com o Carrapatinho no final. Muita gente que era Arlisa ficou decepcionada, revoltada, assim como muitos eu comemorei, e eu garanto que muita gente não gostou desse final, queria que ela ficasse com o Arthur. E revendo na reprise, algumas pessoas mudaram de opinião. Quem era Arlisa acabou virando Jolisa e vice-versa. Então, para vocês verem aí como Arlisa e Jolisa repercute e movimenta até hoje. Será que numa futura reprise as pessoas também vão mudar de opinião? Quem é Arlisa vai virar Jolisa e vice-versa? Ou vai manter essa torcida e o final da novela é isso que tem que ser, pronto, acabou, ninguém mais mexe? E a repercussão e a receita do triângulo de Totalmente Demais deu tão certo que os autores Paulo Raum e Rosana Svartman decidiram repetir essa fórmula na novela seguinte da dupla, que foi Bom Sucesso. E então tivemos Paloma tendo seu amor disputado por Ramon e Marcos. Na história da novela, a Paloma já havia namorado o Ramon na sua adolescência, porém ele acaba deixando ela para seguir o seu sonho de ser jogador de basquete nos Estados Unidos. Os anos se passam, o Ramon acaba sabendo da suposta doença grave da Paloma, que ela tá prestes a morrer, acaba voltando para o Brasil e os dois reatam o romance. Só que ao mesmo tempo, quando o Ramon ainda estava fora, a Paloma acaba se envolvendo com o Marcos, sem saber quem era ele, sem saber que o Marcos era filho do seu Alberto, que era a pessoa que seus exames tinham sido trocados no hospital quando eles se esbarraram lá na recepção da clínica. Pois é, e daí o destino dos dois acabam se reencontrando e a Paloma fica aí dividida, se ela fica com o Ramon ou se ela fica com o Marcos. Na novela ela acabou ficando com o Marcos, isso porque o Ramon começou a ter umas atitudes bem meio contraditórias, que não agradavam muito ela. Os dois acabaram por dar fim por definitivo no romance dos dois e manter ali o respeito, e a Paloma acaba ficando com o Marcos. Porém, entretanto, todavia, esse foi um triângulo que também
teve o público dividido. Não assim como Elisa, Arthur e Jonas, mas teve ali uma divisão ali do público, teve uma briguinha ali nas redes sociais se a Paloma deveria ficar com o Ramon ou deveria ficar com o Marcos. Lá em 2016, a novela que substituiu Totalmente Demais no horário das 7 foi Haja Coração, enquanto que em 2020 a novela que substituiu Bom Sucesso foi Salve-se Quem Puder. Ambas as novelas são do Daniel Ortiz, um autor que ama, mas assim, ama fazer triângulos amorosos e causar um alvoroço do público e principalmente ver as torcidas na internet. Em Haja Coração, o triângulo que movimentou a novela foi Tancinha, Beto e Apolo, assim como aconteceu na original, que é Sassaricando, exibida em 1988 na Rede Globo, que no caso era do Silvio de Abreu, e Haja Coração foi um remake. Porém, desta vez o remake não seguiu o mesmo desfecho da original. Enquanto que em 1988 a Tancinha de Sassaricando acabou terminando a trama com o Beto, que foi o casal que mais caiu nas graças do público desse triângulo amoroso, em 2016, mesmo a Tancinha e o Beto também ter tido uma torcida muito forte para os dois terminarem juntos, a Tancinha de Haja Coração acabou terminando a novela com o Apolo. E a torcida para que a Tancinha terminasse com o Beto em Haja Coração era tão forte que quando a novela foi reprisada também na pandemia, em 2020, a Mariana Ximenes e o João Baldaceni chegaram a gravar um final alternativo da Tancinha terminando a novela com o Beto, se casando com o Beto. Porém, de última hora, mesmo com o final alternativo tendo sido gravado, a direção da Globo optou por manter o final original de Haja Coração e mais uma vez, na reprise, a Tancinha de Haja Coração terminou com o Apolo. Em Salve-se Quem Puder, o Daniel Ortiz criou 3 protagonistas: a Alexia, interpretada pela Débora Seco, a Kira, interpretada pela Vitória Estrada, e a Luna, interpretada pela Juliana Paiva. E ambas as protagonistas, as 3, também faziam parte do triângulo amoroso. Porém, apenas o triângulo da Alexia e da Kira repercutiu na novela. Isso porque um dos pares da Luna acabou tendo que sair da novela. Enquanto o amor da Alexia era disputado pelo Renzo e pelo Zezinho, o amor da Kira era disputado pelo Rafael e pelo Alan. Os 2 triângulos amorosos dividiram o público, cada casal teve a sua torcida, porém apenas um dos casais queridos da novela teve o seu desfecho que agradou o público. No caso, eu tô falando da Alexia e do Zezinho. A grande maioria do público queria que a Alexia ficasse com o Zezinho. Em contrapartida, muita gente, mas assim, muita gente queria que a Kira terminasse a novela com o Alan. Porém, entretanto, do nada, o Daniel Ortiz resolveu deixar a Kira com o Rafael e isso desagradou muita gente. Talvez o Daniel Ortiz ficou muito apegado à forte química que a Vitória Estrada e o Bruno Ferrari, que eram o intérprete do Rafael, tiveram na novela anterior que eles protagonizaram, que era Tempo de Amar, que no caso eles também participavam de um triângulo amoroso. No caso, a Maria Vitória, de início, ela tem o seu amor disputado por Inácio. E eis que capítulos depois acaba surgindo o Vicente na vida da Maria Vitória, e a química dos dois foi tão grande que ela de fato ficou com o Vicente no final da novela. Agora, que tal a gente ir pro horário das 9 da Rede Globo e falar de uma novela que teve alguns triângulos amorosos que dividiram o público e tiveram suas torcidas? Eu tô falando de A Força do Querer. E como não lembrar do triângulo Ritinha, Rui e Zeca? Pois é, a Ritinha, como ela mesma dizia, né? Ela gosta dos dois, mas gosta mais dela mesma. Porém, Ritinha mexeu com o coração dos dois, tanto com o coração do Zeca, que era o seu namorado desde lá de Parazinho, quanto com o coração de Rui, que conheceu ela em Parazinho e acabou levando ela para o Rio de Janeiro. E até o final da novela, essa torcida ficou dividida. No fim, a Ritinha ficou com quem ela mais merecia e com quem mais merecia ela. No caso, ela mesma e o Ruizinho, o filho dela.
Ainda em A Força do Querer, também teve um outro triângulo amoroso que eu não digo assim que chegou a dividir o público, até porque já sabíamos que no final da novela a Bibi ficaria com o Caio, mas é inegável que a química que ela tinha com o Crápula do Rubinho era muito forte, e era aí que o público ficava meio assim, com quem será que ela vai ficar, porque ela fez tanto, ela amou tanto o Rubinho e acabou se ferrando tanto por causa dele, e até porque ela foi tão, sei lá, pilantra com o Caio, né, que eu não sei também dizer se o público queria de fato que ela ficasse com ele, embora a gente soubesse, né, vendo o perfil da Glória Pérez, a gente sabia que ela ia ficar com o Caio, mas ao mesmo tempo a gente não queria que ela ficasse com nenhum dos dois, né, porque ela não merecia o Caio e o Rubinho não merecia ela. Então assim, era um triângulo amoroso assim que era de desmerecimentos. Em Senhora do Destino, a Maria do Carmo ela tinha o seu amor disputado pelo Dirceu de Castro, o jornalista, e pelo Giovanni Improta, ex-bicheiro e agora presidente da Escola de Samba Unidos de Vila São Miguel. No final de Senhora do Destino, a Maria do Carmo acaba ficando com o Giovanni Improta. Embora ela tenha uma grande história com o Dirceu de Castro, mas ela acaba reconhecendo que dentre os dois, o Giovanni Improta foi o que mais lutou pelo amor da Maria do Carmo, e de fato, não desmerecendo tudo que o Dirceu de Castro fez por ela, na procura dela pela Lindau e tudo mais, mas o Giovanni Improta sempre esteve ali firme e forte do lado da Maria do Carmo, sempre moveu mundos e fundos pela Maria do Carmo. Ela acaba reconhecendo isso, aceitando o pedido de casamento e acaba se casando com ele no final desse grande sucesso de Agnaldo Silva. Eu te amo, mulher. Desde a primeira vez que a gente se viu, lembra? Personagens inesquecíveis de um grande sucesso. Fenomenal. Agora vamos avançar um pouquinho mais à frente, ir pro horário das 6 e falar de um triângulo amoroso que até hoje, com as cenas sendo repostadas pelas redes sociais, do canal Viva, do G-Show, até hoje esse triângulo amoroso causa polêmica e divide opiniões do público. A novela já foi exibida a primeira vez em 2011, foi reprisada durante a pandemia em 2021 e ainda assim esse triângulo amoroso divide o público. Eu tô falando de Ana, Manu e Rodrigo de A Vida da Gente. Vocês são Team Ana ou Team Manu? Quem merecia ficar com o Rodrigo? Particularmente, eu já falo aqui, pegando a história da novela que todo mundo já conhece, nem a Ana e nem a Manu estavam certas, e nem a Ana e nem a Manu estavam erradas. O público, acho que assiste errado A Vida da Gente, que não enxerga que a maior vilã da novela não é nem a Ana e nem a Manu, e sim é a Eva, a mãe das duas. Olhando bem, observando bem, eu paro pra pensar e não sei também se o Rodrigo merecia ficar com alguma das duas. Porque o cara, de certa forma, mesmo que indiretamente, acabou arruinando a amizade das duas irmãs. Mas, entretanto, todavia, a novela teve um desfecho e quem acabou ficando com o Rodrigo foi a Manu, personagem da Marjorie deste ano, enquanto a Ana acabou ficando com o Lúcio, personagem do Thiago Lacerda. E para encerrar o vídeo, vamos falar aqui de um triângulo amoroso polêmico que deixou muita gente revoltada com o desfecho. Eu tô falando de Rosa, Ícaro e Valentim de Segundo Sol, a novela que substituiu O Outro Lado do Paraíso lá em 2018. Pois é, ambos os casais, tanto a Rosa quanto o Ícaro, com a Rosa com o Valentim, tinham uma química absurda. Mas eu, particularmente, era da torcida da Rosa ficar com o Ícaro, que, né, Letícia Colin e Chay Suede tinham muito mais química, convenhamos. E eis que chegou no último capítulo, a Rosa estava com o Ícaro. Todo mundo já estava ciente, quando chegou no último capítulo, a Rosa estava com o Ícaro, ela vai ficar com o Ícaro. Eis que a novela entrou no intervalo e quando voltou, teve uma passagem de tempo do nada e a Rosa estava com o Valentim. Do nada, absolutamente do nada. João Emanuel Carneiro decepcionou aí nesse triângulo amoroso. E foi para encerrar esse vídeo, esse casal, esse triângulo amoroso frustrante que o João Emanuel Carneiro nos promoveu em Segundo Sol. Mas agora eu quero falar de vocês, desses triângulos amorosos que eu falei aqui no vídeo. Qual foi que mais marcou vocês? E se marcou, qual era a torcida de vocês? Para qual casal desse triângulo amoroso? Comenta aqui embaixo também se eu acabei esquecendo de falar algum outro triângulo amoroso, que daí quem sabe esse vídeo não tenha uma parte 2. E eu vou ficando por aqui, mas antes,
aquele recado de sempre. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo e eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.